Amigas e amigos, este mega escândalo envolvendo o clã Bolsonaro tem uma gravidade que a gente talvez não consiga dimensioná-la com um olhar apenas sobre o que a mídia divulga, sobre o que se vê por aí. Isso tem uma gravidade muito grande porque as evidências são concretas. Não tem comparação com esse esquema aí do Caixa 2, que a Operação Lava Jato disse que descobriu, sobretudo na Petrobras. Depois criaram braço para cá, braço para lá, e foram desdobrando isso, fazendo manobras. O caso aqui, por exemplo, do sítio do Atibaia, que eles atribuem ao ex-presidente Lula, é uma coisa escandalosa. Manobraram, Sérgio Moro manobrou para levar o caso para a Petrobras. A partir daí, tratar do caso lá na jurisdição do Paraná, de Curitiba, quando a jurisdição deveria ser de São Paulo, porque o caso acontece aqui, o Lula mora aqui. Enfim, manobras e mais manobras descaradas, desavergonhadas. E eu não estou falando do caso do Lula, não, nesse caso da comparação, da dimensão, qual é a dimensão que tem esse caso do clã Bolsonaro e do Caixa 2. Porque o caso do Lula é uma coisa grosseira, uma farsa grosseira. Não tem nenhuma evidência, não tem absolutamente nada, não se levou em consideração coisas elementares, como as testemunhas de defesa, as provas materiais que desmontam a acusação, a quantidade de testemunhas ali desmontando a acusação, a questão das perícias que foram insistidas e pedidas, e os boquirrotos da força-tarefa da Operação Lava Jato não se preocuparam em fazer, em documentos apócrifos, falsificados e etc, etc. Ou seja, é uma farsa muito grosseira. O caso do Lula é uma mancha, uma nódoa na história da humanidade. Um processo covarde. A condenação e a prisão foi baseada naquele PowerPoint indecente do boquirroto Deltan Dallagnol. Então somente aquilo lá. Em torno daquilo se criou o espectro da Operação Lava Jato, o Tribunal Moro, o Tribunal Freisler, chegou a essa condenação e a prisão do ex-presidente Lula. Portanto, essa questão tem que ser tratada à parte. É outra coisa. Meramente perseguição política, como tantas outras que ocorreram na história da humanidade contra quem se levanta em defesa do povo, da soberania do país, da democracia, do progresso da civilização. Desse processo de progresso social que a humanidade caminha nele desde a Revolução Francesa, essa questão que eu venho falando aqui. No caso do Lula aqui, o fio da história da abolição, da independência da República, da Revolução de 30 e das Constituições de 46 e de 88. Este é um caso que tem que ser tratado aí, nesse âmbito. Eu estou falando do caso do Caixa 2, da Petrobras, que a Lava Jato disse que descobriu, junto com a mídia, esse conluio, nesse cartel, esse espectro da Operação Lava Jato. É o maior escândalo de corrupção da história da humanidade e tal. Agora, não investigaram nada. Não levantaram o tapete, não pegaram o fio da meada, não rastrearam o dinheiro. Quem tem conta tem paraíso fiscal. Quem faz sonegação, quem faz Caixa 2. Falei aqui, dados da Receita Federal. Para cada R$1 arrecadado, R$1 é sonegado, se vira o Caixa 2. Vai para fora do país, com as contas CC5, Operação Bandestado, na escala de bilhões. E depois voltam, esses recursos voltam na forma de, entre aspas, investimentos. Ou então fica lá nos paraísos fiscais. O Sérgio Moro diz que vai rastrear aí essa repatriação que houve para o ajuste fiscal, ainda no final do governo Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff. Duvido, quero ver. Pode pegar um caso ou outro aí, para fazer maquiagem, mas investigar como foi feito tudo isso, como esse dinheiro saiu, e qual foi a finalidade desse dinheiro no exterior. Porque seria a autodestruição do sistema, do regime. É assim que funciona o clube privado, a elite brasileira. Isso é concreto, isso é real. Eles construíram a indústria da maracutaia, da gambiarra aqui no país, sempre digo isso. É assim que funciona esse clube privado. E isso tem consequências políticas. Eles agem politicamente se utilizando de superpoderes. Totalmente atropelando, um processo de atropelo da democracia, dos direitos do povo, da soberania do país. Eles que mandam, eles dão golpes, assaltam o poder, tomam conta do Estado para fazer a repartição do que tem no país, de riquezas naturais, de produção de riquezas pela força de trabalho, essas questões todas. Eu sempre digo aqui que esse clube ele tem fronteiras de aço,
o povo não avança. Quando o povo avança um pouquinho, a reação deles é essa aí que nós estamos vendo. É a Operação Lava Jato, é a farsa do mensalão, né? É golpe do impeachment na presidenta Dilma Rousseff, é fraudes e mais fraudes que resultaram nessas eleições agora de 2018, uma eleição fraudada pela lógica do processo golpista. Não teve respeito à Constituição, tiraram um concorrente, né, com um potencial de se eleger, né, como diz o povo, com o pé nas costas. Pela democracia se elegeria com o pé nas costas. Inventaram tudo isso aí com essa única finalidade, de impedir que o povo continuasse, né, se manifestando, impedir que o povo continuasse participando, entrando cada vez mais na dinâmica política, social, né, e econômica do país. É assim que eles funcionam. O mundo deles é isso aí. E dentro do mundo deles tem esses comportamentos aqui. Né? Quer dizer, assim como o Sérgio Moro, que eu disse no Jornal Nacional no sábado, né, que eu posso ter errado, ele disse, né, que pode ter errado ao não declarar o valor em seu imposto de renda. Quer dizer, é isso aí, ó. É o padrão da justiça aí do Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. Não, ele pediu desculpas. Né? O Onyx Lorenzoni, ele esteve no programa Canal Livre da TV Bandeirantes e repetiu essa ladainha lá que ele disse que o Caixa 2 da campanha para deputado federal em 2014, entre aspas, ele disse, não tem nada a ver com corrupção. Bom, se não tem nada a ver com corrupção aqui, por que tem a ver com corrupção lá? Essa turma toda aí que eles prenderam, que a Lava Jato prendeu. De novo, não estou falando do Lula. O Lula é um caso à parte, meramente perseguição política. No caso do Caixa 2, que eles dizem que a corrupção é o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Que eles varreram tudo para debaixo do tapete. Porque lá é corrupção e aqui não é corrupção. Aí ele disse mais, foi um erro, né, que não pode ser equiparado à corrupção. Talvez o meu exemplo sirva para fazer uma diferença clara e corrigir. É isso, né? Desculpa aí, ó. Eu meti a mão no Caixa 2. É aquela história. O Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, né, que está aí, sei lá quantos anos de cadeia jogaram nas costas dele. É lá a turma da Lava Jato, Marcelo Bretas e tal, essa turma que não viu o relatório do COAF do caso do Bolsonaro, mandaram prender lá os deputados estaduais, etc, etc. Né, jogaram essa cana dura em cima do Sérgio Cabral. Qual a base da acusação contra o Sérgio Cabral? Caixa 2. O Sérgio Cabral admitiu, não, eu peguei o Caixa 2, né, uma parte eu usei na campanha, outra parte eu usei para comprar coisas aí e tal. Agora, no caso do Onyx Lorenzoni, será que ele não comprou alguma coisa também, como o Sérgio Cabral? Será? Como saber se não tem investigação? Né? Esse caso aí do COAF, tem um colunista do jornal Folha de São Paulo, que aliás, a Folha de São Paulo, alguns colunistas estão cobrando, é uma característica do jornalismo da Folha de São Paulo, né, que fica aí, eles ficam tateando para ver qual o rumo político que eles vão adotar. Né, que diz que o nome dele é Mário César Carvalho, que diz que a movimentação de 1.200.000 pelo ex-policial Fabrício Queiroz, tal, ex-assessor, o deputado Flávio Bolsonaro, né, disse aqui que é o método mais popular de lavagem de dinheiro, mas não é automaticamente um crime. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, ele explica mais ou menos, né, que se alguém deposita, sei lá, sua mãe, ele diz aqui, né, concreto, se sua mãe depositar R$9.000 todo mês na sua conta, com recursos que têm origem numa herança, não é crime. Se o dinheiro for desviado de uma obra pública, é crime. Qual a diferença, de novo, do tal da Petrobras, do caso aqui do Onyx Lorenzoni? E a origem do dinheiro, que o Bolsonaro diz que não, eu posso ter errado por não ter declarado e tal. Eu esqueci de declarar. Olha aí como as evidências são muito mais concretas de um caso e de outro, desse caso em relação ao outro caso. Que ele diz aqui que o método do fracionamento consiste em movimentar valores abaixo daqueles que são monitorados pelos bancos, R$10.000 por mês no caso brasileiro, para evitar que as autoridades levantem suspeitas sobre a transação. Olha a outra evidência, muito concreta, muito real. Aí vai falando, né, como funciona, as artimanhas que existem e os bancos são coniventes com isso. Eu falei aqui do Deutsche Bank, né, já deixei aqui algumas vezes a matéria que eu fiz sobre isso, como funciona o sistema de evasão de divisas. Aqui o caso Mossack Fonseca, o Panama Papers,
a Operação Zelotes, que desapareceu aí e tal, né? Chegou na Globo, chegou na RBS, em bancos brasileiros, o triplex da família Marinho, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Olha aí, é o tal negócio, né? Se levantar o tapete, puxar o fio da meada, tem que investigar coisas concretas. Quem tem contas no exterior? O Lula tem? Alguém do PT tem? O PT tem conta no exterior? Tem movimentação bancária? Tem malas? Cadê? O Onyx Lorenzoni, nessa entrevista que ele deu aí, né? Que tem até um meme que circula aí na internet que diz mais ou menos assim, né? Que o Onyx conversando com o Bolsonaro. Eles vão perguntar aí e tal, do COAF e tal. O que eu falo? Aí o Bolsonaro dizendo, não, fala que o PT é corrupto, que o Lula está preso. Né? Pergunta o salário do repórter. Foi o que o Onyx falou, né? E o Onyx fez perguntas relevantes, lógico, involuntária, tentando fazer provocação. Mas são perguntas importantes, que precisam ser feitas de verdade, não do jeito que ele fez. Ele perguntou, o ponto é, cadê o caixa do Mensalão, cadê o caixa do Petrolão? Por que o COAF não descobriu o caixa do Petrolão, o caixa do Mensalão? Por quê? Porque não tem. É simples assim, porque não tem. Está aí, eles fazem o que fazem, o diabo aí contra o PT, contra Lula, contra não sei o que, não apresentam um recibo bancário, uma escritura. É o que tem é isso aí, né? Documentos apócrifos, documentos com rasuras, como diz a defesa do Lula. Pediram perícias e os boquerrotos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato até hoje não fez. E nem vão fazer, é óbvio. Já tem o PowerPoint, não precisam fazer perícia nisso. Tem o PowerPoint aí do Deltan Dallagnol. Esse conluio que se criou nesse tribunal, esse espectro da Operação Lava Jato. Um é compadre do outro, que é amigo do outro. Aí um vende livro, outro vende palestra, aí não sei mais o que. E a defesa do Lula, o caso do João Pedro Gebran Neto, por exemplo, do TRF4, que é o relator da Lava Jato lá. Aqui, ó, os cachorros loucos costumam dizer isso. Não, foi julgado aqui, foi julgado ali, tal. Quem julgou lá? João Pedro Gebran Neto. Que a defesa do Lula não tem isso. O Gebran é compadre do Sérgio Moro. Não sei se é compadre oficial, mas que são amiguinhos, são, claro. Já falei aqui do caso de Cascavel, que o Moro foi lá para ocupar o cargo lá em Cascavel, quando o Gebran saiu e foi lá para o TRF4 e tal. Esse é o relator. Aí a defesa do Lula, vocês são compadres ou não são compadres? Eles nem tomam conhecimento. Nem tomam conhecimento. Né? E o que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de trazer para cá o que eles dizem que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as coisas são diferentes. O funcionamento da justiça. Que o Sérgio Moro vive, lá tem convênio com o FBI, não sei o quê, essas relações aí esquisitíssimas. Que precisariam, né, passar por uma investigação mesmo. Né? Essas coisas têm que ser tratadas claras. Ninguém trata essas claras. Ninguém sabe exatamente o que ele vai fazer nos Estados Unidos. O que é concreto, não o que eles dizem por aí. Né? Vão lá porque os Estados Unidos combatem o crime, faz assim, faz assado, e não sei mais o que e tal. Né? Na verdade, existe tanto nesse procedimento da Operação Lava Jato, aí de aproximação com o sistema policial, jurídico dos Estados Unidos, quanto da questão política do Jair Bolsonaro aí. Essa história dos conservadores, né? Diz aqui uma nota da Folha de São Paulo que os conservadores da América Latina, unidos, diz, né, que eles estão se organizando para impedir a volta da esquerda ao poder e organizar a direita no continente latino-americano. Esse foi o tom dos discursos nos painéis realizados anteontem durante a primeira cúpula conservadora das Américas, idealizada para ser uma reação à Foro de São Paulo, organização que reúne entidades e partidos de esquerda desde os anos 90. A cúpula reuniu expoentes do futuro governo Jair Bolsonaro, ideólogos conservadores e integrantes de movimentos de combate à corrupção. Sempre tem isso aqui, combate à corrupção. Quando fala assim, quando tem esse nome, combate à corrupção, pode escrever aí que tem corrupção no meio. Aí a matéria da Folha disse que eles anunciaram a inscrição de 2.000 pessoas, mas compareceram apenas cerca de 600. Sintomático isso, né? Muito sintomático. Aí diz que o Eduardo Bolsonaro minimizou o número e disse que a cidade do extremo oeste do Paraná é de difícil acesso para moradores de outras regiões do país. Não sei por quê. Tem voos em todos os aeroportos grandes do país, tem voos para lá. Eu sou de Maringá, eu sempre estou em Maringá.
quando eu vou em Maringá, sempre é comum eu ir até Foz do Iguaçu. Né? Tem voos para Maringá, né, de diferentes regiões do país. Ou seja, opções aqui não faltam. Estrada, tem tudo. Desculpa, não cola, não cola. Aí ele disse que, mas explicou que o local foi escolhido pelo simbolismo. Está na tríplice fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai. A questão é que o Foro de São Paulo foi criado para a cooperação entre a esquerda aqui da região, essa questão dos blocos, né, que se formam no mundo. Né, os blocos econômicos, consequentemente, têm afinidades políticas. O Foro de São Paulo é tão somente isso. Eu estive em Havana, em Cuba, cobrindo o Foro de São Paulo. Estive em Caracas, na Venezuela, cobrindo o Foro de São Paulo. Acompanhei todas as discussões. Escrevi, tem aí na internet. Quais são as discussões, o que se discutiu efetivamente, né, o que se discute nessas reuniões, qual é o programa, qual é o objetivo disso. É exatamente consolidar o bloco comercial. O mundo está totalmente dividido em blocos comerciais. Tem o bloco do norte, Estados Unidos, México e Canadá, o NAFTA, tem a União Europeia, na Ásia tem blocos, na África tem blocos. Por que a América Latina não pode ter? Aliás, foi significativo o que foi feito nesse âmbito da formação dos blocos da Unasul para inserir o bloco com força nessa disputa, que é uma disputa dura pelo comércio internacional, pelo comércio mundial, né, que agora vem aí esse movimento aqui. As coisas são concretas, elas têm concretudes. Não é assim, não tem a esquerda, vamos organizar a direita. Não é isso, tem objetivos. A esquerda tem um objetivo, a direita tem outro objetivo. O objetivo da direita é ser, aí como eles dizem, quinta coluna, né? A ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que chegou aqui, a ascensão da esquerda foi fundamental para brecar tudo isso. Um projeto de neocolonização aqui da América Latina. Esses movimentos aqui, políticos, é exatamente para fazer esse alinhamento aí com o regime norte-americano, né? E assim eles tratam também a questão jurídica, porque a questão jurídica acaba tendo a interpretação política. A Operação Lava Jato é isso, né? É o ente político desse processo todo aí. Sem a Operação Lava Jato não teria nada disso. Os partidos políticos de direita completamente desmoralizados. Aí tentaram organizar aí, fantoche, esse PSL aí do bolsonarismo, já esfacelou, né? Em guerra interna e tudo mais. É isso, né? Não tem consistência. A Lava Jato que vai sustentando tudo isso. Tem um livro que está na livraria do Consultor Jurídico, da revista Consultor Jurídico, né, que analisa como funciona a Suprema Corte dos Estados Unidos, o mundo secreto da Suprema Corte, que é escrito por um americano, traduzido para o português, por juristas aqui do Brasil. Tem aí uma resenha na revista Consultor Jurídico, né, que diz aqui, por exemplo, que o Supremo Tribunal Brasileiro julga mais de 100 mil processos por ano. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga perto de 100. Aí diz que a composição lá é como se a Suprema Corte fosse um ministério. Aí tem indicações, quando o presidente é dos democratas, eles indicam os juízes de acordo com os interesses deles, a afinação ideológica deles. Quando são os republicanos, né, consequentemente também é assim. Então, forma-se dentro do Supremo Tribunal, da Suprema Corte dos Estados Unidos, o que se interpreta do governo de plantão. É bem diferente do Brasil. É uma característica do regime norte-americano, como funciona a tal da democracia tão louvada por aqui pela direita, né? Quer dizer, nem eleição direta tem lá. Os eleitores, quem quiser ir lá, vai lá, elege os delegados nos estados, os delegados formam os colégios, e depois disso forma o grande colégio, o colégio eleitoral, que elege o presidente da República. Não tem eleição direta para presidente nos Estados Unidos. Mesmo os partidos, como dizia o escritor Vidal, né, que são duas facções do mesmo partido, o partido do poder econômico. É o dinheiro que manda lá. Sem contar o poder do Pentágono, né, o poder militar, né, o Supremo Comando das Forças Armadas dos Estados Unidos, né, como eles tratam as relações internacionais, as guerras, né, os morticínios, etc. Que vem, né, já falei bastante disso aqui também. Aí o modelo que eles querem trazer para cá é isso aí. É transformar o Supremo Tribunal Federal aqui, consequentemente, né, todo o seu
a sua estrutura num mero tribunal lava-jato. É um tribunal político, como nós estamos vendo aí no caso da condenação e da prisão do ex-presidente Lula. O livro, pelo que diz aqui a resenha, é muito interessante porque analisa como funciona a Suprema Corte, o conteúdo político da Suprema Corte. É muito distante do que se pode chamar de direito jurídico, no sentido da democracia, da civilização, do progresso social, etc, etc. Está submetido à lógica do regime, dos partidos que tem lá, que são 2 partidos só. Repito, como disse o escritor, 2 facções do poder econômico. Tem aí também uma entrevista de um advogado, Antônio Sérgio de Moraes Pitombo, que ele fala aqui de um estudo de pós-doutorado defendido na Universidade de Coimbra, que agora vira livro, intitulado Imparcialidade da Jurisdição, que ele chama o Sérgio Moro de juiz estrela. É exatamente isso que ele diz aqui, que o magistrado que divulga tudo o que faz em busca de apoio popular ou que atua em casos de grande repercussão e passa a ser acompanhado pela mídia e pela sociedade, torna-se um juiz estrela. E, consequentemente, ele vai tomar decisão de acordo com a cabeça dele, com os interesses dele, com a ideologia deles, que não tem nada a ver com a Constituição, com o que diz as leis, os pactos sociais. É isso, como a direita brasileira trata os pactos sociais democráticos, a defesa da nação. Como aqui nós estamos vendo nitidamente um processo de restauração de resquícios do regime escravista. Como eles tratam os saltos civilizatórios, como eles tratam a abolição, a independência, a república, a Revolução de 30, as constituições de 46 e 88. Nós vamos instaurar aqui um tribunal, a exemplo da Suprema Corte norte-americana. Para quê? Fazer tão somente a interpretação política dos interesses desse clube privado, com fronteiras de aço, para impedir que o povo avance. Quando o povo dá algum passo no sentido de entrar na dinâmica social, econômica e política do país, eles reagem assim, com violência, com golpes, com rasteiras, com prisões políticas, como é o caso do ex-presidente Lula. Esse clube privado, da indústria da maracutaia, da indústria aí, das gambiarras e etc. É um clube privado mesmo, que o povo não pode acessar de jeito nenhum. As instituições têm que ser moldadas de acordo com os interesses desse clube privado. Nada de povo votando, povo decidindo, povo querendo entrar no mercado de trabalho com direitos trabalhistas, com direitos sociais, com direitos previdenciários. Nada disso. Num mundo de crise do regime, que não consegue se reproduzir, o capitalismo em crise, com essa acumulação financeira indecente, aí quase 400 bilhões de reais pagos em juros do mercado da dívida pública, o teto, essas coisas todas, enfim, que eu já falei aqui. É isso, aí essa turma toda aí, Lava Jato, e o governo Bolsonaro, com esses comportamentos aí, é tão somente quinta coluna aqui. Para, repito, no caso da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, que foi exatamente a ascensão da esquerda que impediu que essa região fosse neocolonizada de maneira institucionalizada pela ALCA, como queriam os governos neoliberais aqui da região. Agora, nessa reunião em Foz do Iguaçu, essa lógica aqui da Lava Jato de se aliar ao sistema jurídico norte-americano, é tudo dentro dessa lógica de ser mera colônia. Isso aqui é tudo quinta coluna, antipovo, anti-soberania nacional, antidemocracia, anti-civilização, anti-saltos civilizatórios. Para eles fazerem isso com a realidade de hoje, eles têm que romper com tudo, desde a abolição. Todos esses saltos que eu tenho falado aqui. Isso é uma questão fundamental. O Brasil sempre discutiu isso nesse processo. O Jânio Quadros, quando ele renunciou, ele falava lá das alegadas forças ocultas, não sei o que e tal, que ele, parece que ele não falou forças ocultas, no trecho da carta que eu consegui recuperar, ele disse: forças terríveis levantaram-se contra mim, intrigam ou difamam, até com a desculpa da colaboração. Baldaram-se, ou seja, acabaram os meus esforços para conduzir esta nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, o único que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social a que tem direito o seu generoso povo. Isso é Jânio Quadros,
né? Teve também o Juscelino, né? O Juscelino também teve atitudes assim, quer dizer, ele se beneficiou dos esforços empreendidos pelo Getúlio Vargas, né, para conduzir o país à industrialização pesada, né? Ganhou força com isso, a bandeira do nacionalismo, da soberania do país, né, que combatia os truces internacionais, né, e advogava a criação de áreas de consumo interno, questão fundamental aqui para isso, precisa ter emprego, salário, distribuição de renda, essas questões todas. Né, o próprio Juscelino, dentro dos governos sempre tem, né, pelas características brasileiras, as limitações democráticas, sempre tem os setores que procuram levar o governo para a direita. O Palocci aqui, no caso do Lula, que eu falei várias vezes, o Joaquim Levy, que foi uma bobeada da Dilma ali e tal, enfim. E o Palocci foi mesmo por pressão, né, por, né, golpismo, tentando enfiar dentro do governo a turma lá dos neoliberais do Fernando Henrique Cardoso. No Juscelino tinha o presidente do BNDES, por exemplo, que na época era BNDE, não tinha o S de social ainda, que era o Roberto Campos, né, e o ministro da Fazenda, que era o Lucas Lopes, que eles queriam trazer para cá o FMI, quer dizer, essa história de fazer ajuste fiscal. E o Juscelino, mas se fazer o ajuste fiscal não tem um plano de metas, ou se tem uma coisa ou se tem outra. Né? Aí ele foi tentando administrar e tal, ele chegou a um ponto de bater o martelo e dizer: acaba com esse negócio de FMI. Ele fez um discurso no Clube Militar que ele disse o seguinte: o Brasil já se tornou adulto, não somos mais os parentes pobres relegados à cozinha e proibidos de entrar na sala de visitas. Só pedimos a colaboração de outras nações. Através de maiores sacrifícios, poderemos obter a independência política e principalmente a econômica sem a ajuda de outros. É isso, recuperando exatamente o discurso do Vargas, né, que ao contrário do governo Dutra, que antecedeu ele, que foi eleito em 45, que não via nenhuma... não tinha apreço a essa questão da soberania nacional. O plano Truman, né, que eu sempre falo aqui, como eles trataram, está aqui, nesses livros aqui, o Grabois e Pedro Palmar falam muito disso aqui. Né? Depois o Getúlio chegou, recuperou tudo aquilo lá e tal. E o Juscelino se beneficiou muito daquilo. Aí eles levaram o Getúlio ao suicídio, suicidaram o Getúlio. Agora, é evidente que uma situação como essa cria contradições internas. Tem aqui um editorial do Globo, por exemplo, que cobra a indefinição do Brasil sobre a guerra comercial, né? Essa questão da China, que diz que o governo Bolsonaro precisa ter um projeto com cenários sobre o que fazer no embate entre China e Estados Unidos. Aí ele fala aqui que o presidente eleito assume dentro de semanas e vai precisar ter à mão um plano com linha de retirada para conduzir o país na travessia em meio ao conflito entre os Estados Unidos e a China. Por enquanto está circunscrito a ameaças de retaliações de 250 bilhões de dólares. Aí vai falando, teve essa trégua e tal, né, aí de 90 dias lá no G20 entre o Donald Trump e o Xi Jinping, os dois presidentes, né, mas já tem aí um entreveiro, um problema diplomático que prenderam lá no Canadá, a pedido dos Estados Unidos, uma diretora herdeira da gigante tecnológica chinesa Huawei, né, aí a China já reagiu, né, exigindo que se respeite as soberanias, essas coisas todas, um Estado policial norte-americano policiando, né, a questão econômica pelo mundo afora. Mas aí o editorial conclui que metade dos estados brasileiros, inclusive Rio e Minas, tem a China como principal destino das exportações. Menos sábio seria iniciar um governo sem um projeto definido para aproveitar oportunidades que surgiram num acordo entre China e Estados Unidos. Em qualquer cenário, a indefinição governamental é danosa. É isso, o Bolsonaro quer alinhar, aí, quinta coluna, alinhar aos Estados Unidos. E o país, o Globo está dizendo, não pode ser assim não. O Estadão já fez editorial também assim, a Folha. Não pode ser assim não, vai com cuidado, tenha cautela. Né? Isso aí vai afundar o país, a turma do agronegócio, a indústria brasileira, né? A Argentina, por exemplo, que compra produtos industriais brasileiros. Né? Vejam como são cenários que vão se desenhando, que vão se formando, que a gente pode antecipar, né, e dizer que esse governo, né, é a cara da direita brasileira mais retrógrada, né, mais sem compromisso com a nação, com o povo, com a democracia e etc. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.